dar início à nossa aula de hoje, né? Nossa aula de número 12, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade no assunto, né, da aula passada, e nós vamos falar sobre valores, atitude e satisfação com o trabalho, tá bom? Quando a gente fala em sistemas de crenças, né, o que vocês imaginam que é uma crença? Já pararam para pensar? O que é uma crença? O que vocês acham que é uma crença? Pode falar, né? É aquilo que a gente acredita, né? Que a gente leva para nossa vida. Que você acredita, que você leva para a vida, né? E crença é aquilo que você acredita, que você leva para a vida, é aquilo que você percebe como uma realidade sua, é algo que é real para você. Para o outro pode ser que não seja, mas não quer dizer que a outra pessoa esteja errada, tá? Mas para o outro pode ser que esteja errado, para você pode ser que não esteja, e assim seja, né? Teve gente brincando bastante, né? A gente estava falando da vacina. Ah, nós vamos tomar a vacina, vamos virar um jacaré, né? E tem idosos sendo vacinados na marra, achando que vão virar jacaré, né? Ou vai ter algum efeito colateral mais severo. Mas aí a gente tem que respeitar, né? Foi algo que eles estão acreditando momentaneamente, tá? Durante aquele momento, que aquilo realmente é aquela verdade absoluta para eles, né? E os princípios que norteiam essas pessoas, que norteiam as pessoas, gente, vai ser esses conjunto de crenças. Vão se juntar todas as crenças de um ser humano só e ele vai se tornar os princípios dessa pessoa, que vai nortear essa pessoa, tá bom? Por quê? Por que a gente está retomando, né? Que eu estou retomando sobre questões de crenças, né? A gente vai ver um pouquinho de valores hoje. E a aula passada a gente viu sobre traços de personalidade, a gente viu até sobre a questão do eneagrama, né, os novos tipos de eneatipos, tá? E porque elas são essas características que descrevem o comportamento de uma pessoa. Vocês, como gestoras, futuras gestoras, quando forem fazer esse processo de seleção de pessoas, de recrutamento, vocês vão precisar mapear as pessoas, vão precisar de escolher a pessoa certa para o cargo correto. Então vocês vão precisar compreender como é que foi construído o comportamento daquela pessoa, tá bom? Deixa eu passar aqui, que senão quando a gente pergunta, o que vocês acham? Pena de morte. Vocês acham que é uma coisa certa ou uma coisa errada? Elisângela, Nayane, o que vocês acham? Se tivesse pena de morte aqui no Brasil, você acha que é uma coisa certa ou seria errado? Ah, professora, eu não concordo, não. Por que você não concordaria com a pena de morte? Ah, eu acho que existem muitas pessoas que vão presas injustamente, sim, muitas pessoas inocentes. Então, por esse motivo, eu não concordo, porque poderia ser vidas perdidas de pessoas que não cometeram nada. Sim. E você, Elisângela, você é a favor ou contra a pena de morte? Eu também sou contra. Eu penso do mesmo jeito que a Nayana. O Brasil não está preparado para isso. Ainda acho que a justiça brasileira ainda é muito falha. Então, muitas pessoas podem acabar morrendo por causa disso. E eu não concordo de tirar a vida de alguém por algo que ela tenha feito. E que punir de alguma forma, mas acho que ninguém tem poder de tirar a vida de alguém por causa de um erro. Isso, tá? O que vocês acabaram de falar, tanto a Nayane, né? Você, Elisângela, vocês afirmaram, né? Os valores de vocês, tá?
é baseada nos valores de vocês, que vocês tiraram um juízo de valor falando se é a pena de morte uma coisa certa ou não, tá? Pena de morte aqui no Brasil, eu também concordo com vocês. O Brasil não tem infraestrutura para isso, não. Para esses tipos de evento, desculpa falar assim, mas o Brasil não tem infraestrutura para esse tipo de evento, não. As pessoas não têm educação e nem estruturação necessária para esses tipos de julgamento, né? Quem é que tem direito de tirar a vida do outro, tá? Então, esses tipos de julgamento que nós fazemos, eles estão nos pilares de valores. E os nossos valores, eles estão constituídos com as nossas crenças. Quem norteia os nossos valores, gente, vão ser as nossas crenças, tá? Vou só tirar, olha aqui quem fica aqui perturbando no meu teclado, vocês já viram? Olha aqui. Bonitinho. Ravena, fazendo arte, deixa eu tirar ela, tô vendo ela apertar aqui um botãozinho da mute. Então, assim, os nossos valores, as crenças nossas, elas norteiam os nossos valores. Por exemplo, a Elisângela acabou falando, olha, ninguém tem direito, né, Elisângela? Como é que você vai julgar para tirar a vida de alguém, né? Então, assim, os valores da Elisângela, além de estar pautado nas questões de infraestrutura do Brasil, vamos resumir assim, tem outros frutos de outras crenças no mais do inconsciente dentro da Elisângela. Tem mais coisas lá nas crenças da Elisângela que está norteando os valores dela, tá? Então, assim, essas respostas, quando a gente dá, ela vem carregada das crenças, porque as crenças dão estruturação para os valores que nós carregamos, tá? Então, aí, o que ele fala, né? E a construção desses valores, além de vir carregada de nossas crenças, ela vai vir também dentro da nossa construção da personalidade, né? E com a interação nossa com as nossas experiências. Quais foram as nossas experiências? O que a gente teve de experiência durante a vida, né? Em outros países, por exemplo, lá nos Estados Unidos, em alguns países, crianças a partir de 12 anos já podem, né, pagar seus crimes com a vida, tá? Só que lá, lógico, né, a Constituição é diferente, o povo é diferente, os valores que lá se veem é totalmente diferente e para eles lá é totalmente acessível, né? Acessível não, gente, desculpa, é aceitável, tá? Mas será que aqui no Brasil, se a gente fosse ter a execução de uma criança de 12 anos, como é que seria a reação das pessoas aqui no Brasil? Imagina aí, executar uma criança de 12 anos por causa de crime por tráfico de drogas. O que vocês acham que teriam antes disso? Como é que seria a reação das pessoas aqui no Brasil? Eu acho que ia ter duas reações. Aqueles que iam falar para matar mesmo, que merece morrer, e outros que alegariam que ele não teria consciência do que está fazendo. Então você acha que é para essas duas vertentes? Sim. Nayane, o que você acha que ia acontecer, Nayane? Também acho, professora. É aquela questão também da maioridade penal, né? Muita gente fica dividida entre dois lados. Algumas pessoas acham que é certo, outras acham que é errado. Então, tem pessoas que acham que seria certo, né? A pena de morte de uma criança que cometeu um crime, mas para muitos seria revoltante. Então, ficaria aí essa divisão. E aí nós não chegaríamos num senso comum, né? Todo mundo na mesma opinião, né? Falando, ó, vamos executar ou não vamos, né? Nunca chega, né? Ainda mais aqui. O Brasil acho que está muito dividido assim, em todas as questões. Sim. Então, assim, gente, dentro desse elemento de julgamento, né? Então, assim, ele vai ser norteado por aquilo que você acredita, que o ser humano que lá está, ele acredita ser correto, que é bom, que é desejável, né?
Por exemplo, em países lá da Índia, quem rouba a primeira vez, eles cortam a mão. Se comete o roubo novamente, cortam a outra mão. Na terceira vez, a pessoa ela é degolada, ela é morta, né? Matam a pessoa. Então lá os índices de criminalidade de roubo é baixinho. Mas a cultura indiana daquela, né, da religião, daquele lugar, entendeu? Eles admitem esse tipo de postura por causa de questões religiosas, tá? É por causa da população e da vida do jeito que eles levam a vida lá, tá? Então é totalmente diferente da nossa cultura aqui do Brasil, tá bom? Então é o quê? É o que eles acreditam ser certo ou ser errado. Nas características de valores, o que nós vamos ter, né? Então, dentro dos valores, gente, os valores vão ser o quê? As convicções, gente, básica, né? Do que esse modo de conduta que a pessoa acredita que é correto ser. Que a pessoa que vive daquela forma acredita ser correto viver daquele jeito, tá bom? Então, isso quer dizer, ou pode ser os objetivos de vida pessoal. Então, os valores daquela pessoa vai ser o método, o modo pelo qual ela decidiu viver, tá bom? Então, assim, dentro desses valores, a gente tem caracterizado por 2 tipos de atributos básicos, né, que o autor nos traz. Ele fala do atributo de conteúdo e do atributo de intensidade, tá bom? O atributo de conteúdo, ele vai dizer mais sobre o modo de conduta, né? Como é que aquele indivíduo, ele tem a conduta dentro da sociedade, né? Ou qual é o objetivo de vida? O objetivo de vida daquela pessoa é importante para ele, né? Aí eu tô falando da ótica da pessoa, tá bom? Por exemplo, dentro desse atributo de conteúdo, tem pessoas que são apegadas muito a marcas de roupa famosas, né? Gosta de sair com o sapato da tal da Carmen, a bolsa do tal do Luiz, né? Então, é porque dentro do objetivo de vida dela, aquele atributo é de conteúdo, o objetivo de vida dela é trazer aqueles tipos de conteúdo que traz aquela importância para a vida dela, né? É a visão pela qual ela vê a vida dela, tá bom? E quando ela traz, né, o de intensidade, gente, tá? O de intensidade, ela vai trazer o quanto importante aquilo é para ela, tá? Então, vamos supor, se a pessoa vai entrar lá na loja para fazer a compra de uma roupa, né? O que vai ser mais importante? O que vai trazer mais satisfação para ela? Ela comprar o sapato da fulana, da Carmen, ou um da outra marca que também é muito bom, só que não é tão famoso, tá? Então, dentro do atributo de intensidade específica, ele vai trazer o grau de importância, tá? Eu vou comprar isso porque ele é melhor para mim? Não, ele vai trazer um atributo melhor de importância, tá bom? Então, dentro desses 2 atributos, tanto de conteúdo quanto de intensidade, né, que é o que nós vimos, ele forma o sistema de valores. Por quê? Dentro de um mesmo ser humano não vai ter um sistema ou outro. Vai coexistir os 2 sistemas dentro. Isso quer dizer, o de conteúdo, que é o de modo de conduta, e o de intensidade. Os 2 vão estar integrados, vão estar dentro deles, tá? Por quê? Através do sistema de valores, gente, é o que a pessoa vai começar a ranquear, né? Qual a importância relativa que nós vamos dar aos eventos da nossa vida, né? Eu dou tanta importância mesmo a esse sapato tô usando o nome da marca, tá, gente? Mas poderia ser um celular de marca, poderia ser um carro do ano. O que é importante para mim? Então, eu vou fazer um ranking daquilo que realmente é importante, tá? Às vezes eu brincava na turma falando bem assim, gente, se vocês forem usar
a escala de Maslow, né? Eu usava isso de brincadeira de exemplo, né? Ele iniciava lá nas necessidades fisiológicas, né? Hoje em dia, lá dentro das nossas fisiológicas está internet, energia, né? Porque hoje em dia não sei qual é o ser humano que consegue viver desconectado de toda a informação que nós estamos vivendo hoje, tá? E as características desses valores, né? Esses valores, eles vão ser fluidos e flexíveis, né? Então tá, gente. De modo geral, os nossos valores não são tão flexíveis, né? Tão fluidos, né? Eles tendem a estar estáveis e duradouros, tá? Mas eles podem mudar, né? Por quê? Nós somos seres humanos, organismos vivos, e por essas características, a gente pode mudar, né? A gente não é uma árvore plantada, né, numa rua onde que a gente não consegue se levantar e sair, né? A gente está em pleno, constante evolução. A gente está em processo de evolução, né? Como é que eu falo isso? Porque nós estamos estudando, nós estamos buscando conhecimento para tornarmos profissionais melhores, tá? Então, como é que vai começar a ser estabelecidos esses valores, né? Como é que iniciou? A gente começa lá na nossa infância, né? Lá quando a gente é bem pequenininho, com o nosso papai e com a nossa mamãe, tá? Tem gente que até hoje acredita que tomar manga com leite faz mal, né? Vocês acham que manga com leite faz mal, meninas? Eu acho que não. Acho que não. Não faz mal. Essa questão de manga com leite foram os senhores feudais que falaram isso lá para os escravos, porque eles não queriam que os escravos tomassem leite. Não, na verdade, eles não queriam que, se os escravos tomassem leite, não era para eles chuparem manga. Ou se eles comessem a manga, não era para tomar o leite. Então, eles queriam que eles fizessem um rodízio dentro da alimentação para não consumir os dois itens no mesmo dia. Então, eles foi implantado falando que fazia mal, e foi passando isso de uma geração para outra, e até hoje ainda tem algumas pessoas que acreditam que leite com manga faz mal, né? E na verdade não faz. Então são valores que foram implantados, né? São crenças que perpetuaram durante séculos, de uma geração para outra, para que as pessoas não consumissem. Da mesma forma é feito os valores, tá? Tem perfis específicos em meninas que até hoje é até um pouco preconceituoso ainda que acontece, mas foi feito o quê? A avó falou para a mãe e a mãe ensinou para a filha que que o sistema funcionava daquele jeito, e até hoje algumas meninas funcionam daquela mesma forma em que a vovó educou a mamãe que educou a filha. Não que eu esteja falando que é errado, né? Mas é o quê? Uma crença que estruturou um valor que foi passado de uma geração para a outra, tá? Aí ele fala, né, que esses comportamentos, os resultados, né, sempre desejáveis ou não, tá? Ele dá sempre pouco espaço para ambiguidade, né? Lembra lá que no início da aula eu perguntei para vocês, o que vocês acham da pena de morte, né? Aí a Elisângela, a Nayane falou, né, que no Brasil não tem infraestrutura, né? O Brasil não tem condições. E a Elisângela, você falou que o ser humano tem direito de tirar a vida do outro, né, Elisângela? Foi isso? Isso. Isso, né? Se eu perguntasse para um religioso se poderia ter pena de morte ou não, dentro das crenças e valores dele, ele ia pegar e ia fundamentar para mim, dizendo que não pode matar porque é pecado, está escrito não sei aonde. Ele ia me detalhar o sistema de valores dele, dizendo o porquê de não matar,
tá? Isso não quer dizer que tá certo ou tá errado, tá, gente? Só estou usando de exemplo, tá bom? Então, assim, esse religioso ia fazer essa estruturação dentro dos valores dele. Por quê? Por ter vindo desse tipo de estrutura, desse sistema, ele foi ensinado dessa forma. Então, ele vai replicar de uma geração para outra. Isso quer dizer, esse religioso casando ou não, né? Depende da qual denominação ele é. Possivelmente para os filhos dele, que é a próxima geração, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai ensinar que matar não pode, que matar é pecado, está escrito não sei aonde, e vai dar toda essa explanação, tá bom? E não vai dar espaço para ambiguidade. Isso quer dizer, não vou dar espaço para dúvidas. Não pode porque não pode, tá? O outro ponto, né, que ele fala que dentro dessa aprendizagem absoluta, né, dos valores, ele fala ou é preto ou é branco, né? Não tem como ser cinza. Ou tá certo ou tá errado. Não existe nem meias verdades, nem meias mentiras, tá? Então, isso quer dizer, eles têm que ser ou verdade ou mentira. Não tem como você fazer um cinza dessa mistura, tá? Para quê? Para garantir essa estabilidade e duração. Então, professor, por que a senhora está falando de valores, de crença? Se cada um vai pensar de uma forma, se cada um vai trazer esses valores de forma diferente, né? Por que a senhora está falando isso? Porque, gente, tem estudos científicos que ligam a formação, né, da personalidade a partir desses valores absolutos para a pessoa, tá? Então, isso quer dizer, por a pessoa ser portador dessas crenças, desses valores, ele determina a estruturação da personalidade da pessoa, tá? Gente, só um minutinho. Só não quero perder um fone de ouvido aqui. Alguém estava mastigando ali, tá? Desculpa. Então, o que aconteceu? Então, esses valores, eles vão estruturar toda a personalidade, tá bom? Então, eles vão ser transmitidos para uma geração para a outra, tá bom? Posso passar? Ficou claro aqui, gente? Sim? Sim, sim. Então, tá bom, obrigada. Então, tá. Qual que é a importância, então, que nós temos dos valores? O que o valor vai trazer de importante, então? Gente, o que vai acontecer? Ele vai trazer uma melhor compreensão das nossas atitudes, das nossas motivações, e ele vai influenciar as nossas percepções, né? Isso quer dizer, quando a gente olha por óticas diferentes, né? Igual deu exemplo, lá nos Estados Unidos, com 12 anos, alguns países lá dos Estados Unidos, a gente vai dizer assim, 12 anos, uma criança pode ser executada por crimes que ela cometeu, né? Se a gente olhar para o contexto do Brasil, muitas pessoas vão reprovar esse tipo de atitude. Mas lá para eles vão ser uma percepção normal. Então, o que vai mudar? A região, a cultura, o modo pelo qual essas pessoas vivem. Então, a percepção vai influenciar como as pessoas vão enxergar toda aquela situação, tá? Então, isso quer dizer, todas essas noções que nós temos, de tudo que nós julgamos dentro dos nossos valores, tá? Elas não são livres, tá? Por quê? Elas já vêm de uma estruturação de pré-julgamento dentro de nós, tá bom? Isso quer dizer, já foi transmitido, já foi nos passado essas questões de julgamento, né? Se deve ou não deve, né? Então, assim, todas elas vêm carregadas de crenças, carregadas de valores, tá bom? Segundo ponto que o autor fala, né, é que dentro desses valores nossos, ele vem carregado de nossas interpretações.
tá? E se vai estar certo ou errado, vai ser conforme eu interpretei aquela situação, tá? Então, às vezes, assim, você vai saber da história toda, eu estou sabendo só do pedaço da história, como é que tá sendo a situação, tá? Então, dentro da minha interpretação da realidade conforme eu compreendo, para mim aquela é uma verdade absoluta. Mas, às vezes, para quem só assistiu àquela situação, aquela interpretação sua não é verdade, tá? Vocês estão compreendendo ou você está confuso de compreender? Tá confuso ou não? Tá dando para entender, sim. Então tá bom. Tá? Então ele fala o seguinte, então tem certos comportamentos que a empresa prefere aqueles comportamentos do que outros tipos de comportamento, né? É preferível para ela aquele tipo de comportamento, tá? Você quer ver algo que a gente sempre às vezes julga se é certo ou errado? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, a gente está andando de carro ou moto na rua, aí vem uma mãe pegando um menino pelo braço, arrastando o menino pelo braço e cortando ele na vara. Tem pessoas que vão passar na rua e falar, nossa, que mãe ignorante. Para que fazer isso com uma criança, né? Porque ele está julgando conforme a interpretação e a visão de mundo que a pessoa tem. Pode ser que o outro passe lá, veja a mesma cena e fale, não fez mais do que como é que fala? Fez por merecer. Deve ter aprontado alguma para a mãe ter feito aquilo. Então, ele interpreta aquela situação conforme as crenças e valores deles, tá? A realidade como é que é, tá bom? Para ele, né? Vamos lá. Valores terminais versus valores instrumentais, né? Então, como é que a gente pode classificar, né? Então, a Rokesh, né? Milton Rokesh, ele classifica os valores em dois grupos, valores terminais e valores instrumentais, tá bom? Cada grupo desse de valores tem um subgrupo com 18 valores cada, tá? Com mais 18 itens de valores individuais em cada item deles, tá bom? Então, o que acontece? Nos valores terminais, a gente trata dos objetivos fins desejáveis, tá? E nos instrumentais, tá bom? Os meios de alcançar os valores terminais, tá? Vamos supor, valores terminais. Vocês querem ter a graduação de administração, tá? Então, os valores terminais de vocês é concluir o curso de administração. Os valores instrumentais vai ser quais são as formas pelo quais, né, tanto a Elisângela, a Nayane, o David, a Joana vão traçar qual caminho para conseguir se graduarem em administração, em bacharéis em administração. Então, os valores instrumentais vão ter o quê? Quais são as preferências, né? Como é que eles vão estudar, qual é a faculdade que eles vão escolher. Então, tem tudo isso levado em consideração para chegar no valor terminal, tá bom? Então, isso quer dizer, ó, por exemplo, o autor fala aqui de alguns valores, né? Alguns exemplos de valores terminais como prosperidade, sucesso econômico, liberdade, saúde, bem-estar, paz, né? Ultimamente a questão da saúde, né? Resolução dessa questão da Covid que nos acomete hoje, né? O reconhecimento social, o significado da vida, tá? Então, eles são valores terminais, os objetivos pelos quais as pessoas buscam, tá? E os de valores instrumentais, né? Ele vai trazer os meios para alcançar os valores terminais, tá bom?
Aí aqui eu trouxe essa imagenzinha, né? Quando é pessoal, valor terminal. Terminais, né? A gente tem harmonia, felicidade, senso de realização, autorrespeito. Social, o que nós vamos ter em valores terminais? Igualdade, fraternidade, segurança nacional, reconhecimento social, dentro de valores terminais, tanto pessoal quanto social. Valores instrumentais, o que nós temos? Competência, né? Autoconfiança, autocontrole, imaginação, lógica e responsabilidade. E na moral, né? Dentro dos valores instrumentais, ajuda, honestidade, obediência, perdão e ambição, tá bom? Um vai contribuir para o outro, né? Para que o outro seja alcançado, tá? Aqui também tem mais exemplos de valores terminais e quais são os seus valores instrumentais, né? Quando a gente fala de vida confortável, vida próspera, valor instrumental, ó, ambição, que é trabalho árduo, aspirações. Aqui, valores terminais, né? Vida excitante, vida ativa, estimulante, valores instrumentais, mente aberta, né? E assim sucessivamente cada item desse aqui, tá bom? Não vou ler todos, se alguém quiser dar um print aí, dar uma paradinha. Tá? Então tá. Dentro desses valores, né, de lealdade, comportamento ético, tem 3 faixas etárias que ela era, na verdade, né, 2 muito mais importantes, a geração X e a Y agora, né, que é de 90 para cá. Então, o que aconteceu? Os veteranos, que é da década de 50, eles tinham um compromisso muito forte com o trabalho, né? Eles se sentiam parte do todo e era uma questão de honra mesmo, trabalhar por muitos anos, árduos anos, naquela organização, tá? Eles tinham, o veterano era uma lealdade muito com o empregador, com o dono da empresa, né? Eles chegavam a ser categorizados como amigos, né? Isso quer dizer, lá pela década de 50, tá? Baby Borners, eles estavam muito mais comprometidos com a carreira deles, né? Eles eram bons trabalhadores, estavam empenhados com tudo que estavam fazendo, só que a lealdade dele era com a carreira. E nós temos a geração X, né? Nossa da professora, né? Que aqui acho que é de 90 para cá, né? Que vocês, né, meninos e meninas, né? Então, a lealdade com o relacionamento, né? E suas ações sobre as pessoas. Tem um próximo quadro aqui, deixa eu passar aqui para vocês verem, tá? Então, os veteranos, anos 50, né? Quais eram os valores que eles tinham dentro do trabalho? Ó, trabalho árduo, conservadorismo, né? Lealdade à organização. Baby Borners, né? De 40 a 60 anos, né? Eles buscavam o quê? O sucesso da carreira, né? Então, o que eles queriam? Sucesso, realização, lealdade à carreira, rejeição ao autoritarismo, né? Tá? Geração X, que é de 85 a 2000, né? Tem de 25 a 40 anos, né? Já tem um estilo de vida mais equilibrado, gosta de trabalhar em equipe, né? Rejeição à norma, lealdade aos relacionamentos, tá? E a nossa geração Y, né? Que é de 2000 em diante, né? Tem menos de 25 anos. E aí ela tem esses valores aqui, né? Autoconfiança, sucesso financeiro, independência pessoal, né? Todos esses valores aqui que ela trazem consigo, né? Por quê? A geração de veteranos transmitiu suas crenças, seus valores para os Baby Borners, né? Os Baby Borners, por sua vez, transmitiu para a geração Y, né? E a geração Y passou, a geração Z passou para a geração da tecnologia, né? Para a geração Y, tá? E a próxima geração nós vamos ver como é que vai ser, né? Altamente tecnológica. Ah, tá.
é camaleão, né? Aprende de tudo um pouco, né, Elisângela? Isso mesmo, né? Está em constante aprendizado, está em constante conhecimento, né? Gente, eu não vou contar uma coisa aqui, não. Vou falar de uma amiga minha que a gente... já denotei. Gente, quando eu entrei na faculdade, quem tinha um Nokia que mandava mensagem, recebia mensagem, era o O do Borogodó. Aquele cebolãozinho assim, não tem um que era preto desse tamanho assim, ó. E eu podia contar nos dedos quem eram os alunos que tinham um telefone daquele. Era a tecnologia avançada, era receber mensagem e mandar mensagem. Tinha uns modelos que só recebia mensagem, não enviava, né? E pra gente estar hoje nesse mundo tecnológico de telefones que, né, faz streaming, né? O telefone hoje é um computador portátil, né? A menor das atribuições de um telefone hoje é fazer ligação, né? A menor das atribuições dele, né? A menor das informações. Então, assim, mas nós devemos ser essa parte de camaleão, né, Elisângela? Só não podemos perder a nossa identidade. Mas a gente tem que mudar, se adaptar, se reinventar e adaptar novamente, né? A todo o contexto que está acontecendo, né? Então tá, vamos fazer essa ligação agora, né, de personalidade, valores. Como é que tudo isso fica ligado lá aí no ambiente de trabalho, né? Hoje em dia tá mais, ou não, tão tranquilo, né, que nós estamos alguns de home office, outros não, né? Por isso que eu trouxe essa imagem do rapaz ali de home office, né? E outros em escritório, né? Como é que vai acontecer, né? Porque, gente, alguns anos atrás, mais ou menos uns 30 anos atrás, as empresas, quando faziam um processo seletivo, elas estavam apenas preocupadas com a personalidade dos seus funcionários, tá bom? Porque o intuito era encontrar pessoas certas para o cargo correto. Eu vou pegar a pessoa certa e vou colocar no cargo correto, tá bom? Para que eles possam desenvolver, né, naquela época, os trabalhos certos específicos que aquela função necessitaria, tá bom? Então, a partir depois de 30 anos, agora no nosso século, o que aconteceu? Essa função, se expandiu, né? E incluiu, gente, o quê? Que não tão bem somente, né, a personalidade, tá? Também os valores dos indivíduos também tem que se adaptar a todo o contexto empresarial. Então, a gente tem que olhar a personalidade e como é que foi estruturado todo o sistema de valores dessa pessoa, tá bom? Porque, gente, às vezes os gestores não estão tão interessados mais com aquele compromisso, né? Não, lógico, o funcionário tem que ter compromisso com a organização, eles têm que ter, né? O compromisso com a organização, realizar um ótimo trabalho, tá? Só que ele também tem que ter uma flexibilidade para responder, gente, todas as novas situações que surgem todos os novos dias, tá bom? Então, eles estão buscando, além da personalidade, dos valores, essa flexibilidade, tá? Para que ele possa se enquadrar e trazer novas respostas à organização, tá bom? Então tá, gente. Na teoria vocacional, tá? Que é o teste de Holland, ele é um dos testes mais conhecidos, tá? Se vocês colocarem teoria vocacional, teste de Holland na internet, vai aparecer N sites com aqueles testezinhos de escala de 1 a 10 e você avaliando, tá? Na verdade, são quase 160 perguntas, aí a pessoa vai respondendo, e aí ele vai direcionar 6 tipos de personalidade, né? Por isso que ele chama de RASC, né? Realista, pesquisador ou investigativo, artístico, social, empreendedor, assessor ou convencional, né? Então, ele vai monitorar, não, né? Mapear e vai descobrir esses 6 tipos de personalidade, tá bom? Acho que dá para vocês verem aí, né?
dentro dos tipos, né, que ele traz, né? Primeiro ele traz o tipo de realista, tá? O realista, gente, ele fala, prefere atividades físicas que exijam habilidade, força e coordenação, tá? Esse realista, gente, ele vive no seu próprio mundo, tá? Ele vive no seu próprio mundo e ele se compreende através da lógica, né? Ele tem uma ótima linha de raciocínio lógico, tá? Ferramentas teóricas também vai gostar muito, esse do perfil realista, tá? Só que, de contrapartida, ele não é muito sociável, ele não gosta muito de contato humano, né? Ele gosta de ficar lá no cantinho dele, né? Desempenhando Desculpa, gente. Desempenhando a função dele com o menos contato possível humano, tá bom? Ele prefere, muitas vezes, somente observar a se expor, né? Ele observa primeiro para depois... somente depois se expor, caso precise se expor, tá bom? E prefere resolver sozinho um problema à parte, né? Então ele não gosta de ficar aglomerado, em grupo, né? Quais são as principais características, né, dessa personalidade? A pessoa vai ser tímida, né, persistente, estável, adaptável, né, prático e persistente, tá? Então, se lá no teste do seu funcionário deu realista, é porque ele tem essas características de personalidade, né? E aí ele direciona para quais cargos, né? Olha aqui que o autor mostra. Mecânico, né? Operador de máquina, operador de linha de montagem, né? Fazendeiro. Então, ele dá as alternativas de ocupação congruente, né? Aquilo que ele vai desempenhar da melhor forma possível. Depois ele vem falar do investigativo, né? Ou pesquisador, né? Ambas literaturas estão corretas, né? Ele fala que prefere atividades que envolvam raciocínio, organização e entendimento, né? Então, o investigador, né, ou pesquisador, ele fica muito desconfortável diante de demonstração de afetividade, de emoções, né? Ele praticamente também ele não demonstra essas emoções, tá bom? Não se interfere dentro de conflitos de interesses, né, de pessoas. Ele sempre recolhe tudo que é aquilo que ele acredita, ele guarda para si, ele é reservado, né, bem reservado, tá? Ele gosta mais de atividades teóricas e autônomas, né? Ele não gosta muito de interagir em grupo, tá? As principais características dele da personalidade é o quê? Curioso, original, analítico e independente. Aqui na frente tem as profissões, né? Biólogo, economista, matemático, jornalista, tá bom? Terceiro aqui, o que ele fala? Social, né? Prefere atividades que envolvam auxílio e desenvolvimento de outras pessoas. Acho que pelo próprio nome a gente já dá para desconfiar, né? O social, né? Ele já tem mais esse estilo de liderança, né? De se relacionar com outras pessoas, com as atividades, né? Ele gosta de orientar, de auxiliar, de tratar, de ajudar as pessoas que estão em volta dele, tá? Outro traço do perfil é o quê? Ele gosta de se sentir aceito, respeitado e quer muito conquistar o seu espaço pelas suas atitudes e valores pessoais, tá? Quais são as características da personalidade dessa pessoa, né? Ele é sociável, ele é amigo, cooperativo e compreensível. Ali na frente, né, tem as profissões, né? Assistente social, professor, conselheiro, psicólogo clínico, tá? Agora nós temos o convencional ou assessorista, né? Assessoria, né? Desculpa, gente. Desculpa. Então, o que acontece, gente? O assessoria, né, o convencional, ele prefere atividades baseadas em regras, ele gosta de viver em regras, tá? E que sejam organizadas e equívocas, né, sem ambiguidade, tá? Então, o que vai acontecer?
Ele não gosta de atividades de risco, ele gosta de cumprir tudo à risca, né? Tudo que está lá escrito para ele ser feito, né? Ser realizado, tá? Ele gosta de ser reconhecido pelas suas competências, ele é leal, estável, tá? Dentro de que suas emoções e opiniões, tá bom? Tem alta credibilidade, tá? Em sua vida pessoal e profissional. E tem ótima técnica de negociação, tá? As principais características dessa personalidade do convencional, gente, é adaptável, é uma pessoa adaptável, é uma pessoa eficiente, tá? Prático e inflexível, tá bom? O empreendedor ali, ele fala que é o quê? Ele toma, né, ele prefere, ali tem as características, né, prefere atividades verbais que ofereçam essa oportunidade de influenciar outras pessoas e conquistar o poder, né? Então, ele toma, gente, as responsabilidades para si, tá? Não gosta de atividades excessivamente rotineiras, tá? E tem um perfil mais desafiador, tá? Quais são as principais características da personalidade, né? Ele é ambicioso, muito autoconfiante, energético e dominador, tá? Ali na frente tem também as profissões, né? E o artístico ali, que é o último, né? Prefere essas atividades não sistemáticas, ambíguas e que não permite a expressão criativa, né? Isso quer dizer, gosta de contato e gosta de se expressar livremente, tá? É aberto, tá bom? Ele é muito capaz de perceber todas as reações, tudo que está acontecendo em volta dele, tá? E ele conversa, né? Ele se relaciona muito através da empatia, tá bom? Ele sonha com um mundo ideal, né? E nesse mundo ideal que ele sonha, ele quer, mudar para lá, tá? Características da personalidade do artístico, né? Imaginativo, descontraído, desordenado, idealista, emocional e nada pouco prático. Exercício. Gente, do slide anterior eu falei muito rápido. Ficou tranquilo? Deu para compreender? Deu sim, professora. Tranquilo. Tranquilo? Então dá um print aqui dos exercícios, tá? Ok. Dá um print dos exercícios da aula de hoje, nossa, tá bom? Tá? Gente, eu vou postar essa atividade lá no Classroom, tá? Para vocês, vai ficar lá, tá? Disponível, para que vocês possam postar ela, tá? E aí vocês façam ela com o material que está disponível lá na plataforma, tá bom? Acho que eu acredito que está lá no último tópico, se eu não tiver postado no lugar errado, tá lá no último tópico, tá bom? Vou deixar lá disponível para que vocês façam a atividade. Alguma dúvida do assunto? Tranquilo? Tranquilo, professora. Tranquilo? Então tá bom. Tranquilo. Então tá jóia.